Então, vocês estão visualizando minha tela aí, né? Estão vendo aí, pessoal? Então, beleza. Hoje, né, a gente tem início aqui na unidade curricular de Fundamentos Mecânicos, né? Então, vocês finalizaram ali a disciplina de Fundamentos Elétricos. Eu acredito ter conseguido corrigir a atividade de todo mundo. Ficou faltando só de alguns que devem ter enviado ontem, né? Que não deu tempo de eu corrigir, mas eu vou finalizar a correção, pode ficar tranquilo, tá? É, relembrando para vocês aqui, rapidinho. Então, eletromecânica, né? Vocês estão finalizando essa última unidade curricular aqui do módulo básico, certo? Então, acabando fundamentos mecânicos, vocês já entram aqui na parte específica do curso, né? E vão ver ali as disciplinas relacionadas a cada módulo. Então, a metodologia do Senai aqui, né? Ela é dividido, né? Essa trilha de conhecimento aqui em módulos, certo? E cada módulo tem sua unidade curricular, certo? Então, pessoal, quem não fez ainda as atividades de fundamentos elétricos, eu vou dar esse prazo para vocês, né? Até o final dessa semana, até domingo ali, para vocês poderem enviar, que mesmo assim eu consigo corrigir ainda. Se alguém ficar de recuperação, né, vai ter essa possibilidade de ficar de fazer a recuperação, tá? Então não deixem de enviar suas atividades, certo? E já comecem também a estudando aqui, tentando fazer as atividades dessa unidade aqui de fundamentos mecânicos, tá? Ela é uma unidade longa, né? Então ela vai até outubro ali, mas se eu não me engano, vocês vão ter uma pausa, né? Para férias. Então, hoje tem esse nosso encontro e vocês vão entrar de recesso ali e a gente retorna só em julho com as nossas web aulas, né? Nossos encontros. Estão todos aqui, tá? Então, durante esse período de férias aí, eu recomendo que vocês acessem a plataforma, vão estudando, né? Vão tentando resolver as situações de aprendizagem, beleza? O cronograma aqui da sala já está montado, está atualizado, tem as datas aqui dos encontros presenciais de vocês, tanto turma A quanto turma B, certo? Então, esse sábado aqui vocês já têm um encontro, né? Primeiro encontro de vocês aqui, ó, da turma A, já é nesse sábado aqui. Aí o encontro da turma B vai ser somente em julho, tá? Então fique atento aí a essas datas para vocês não perderem esses encontros, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nas situações de aprendizagem, né, que a gente tem. Então olha aqui, a quantidade que tem, né? A gente tem 5 fóruns de discussão e temos 8, né, situações de aprendizagem aqui para essa unidade, tá? Então, é bastante coisa mesmo. Então, se vocês deixarem para a última hora ali, vocês vão acabar se perdendo, tá? Então, o primeiro fórum aqui, ele vai falar das unidades de medida, né? E as unidades de medida, as unidades de conversão dessas medidas. Então, vai ser o tema da nosso conteúdo aqui de hoje também. Então, assim como está nosso plano de estudo, nosso primeiro fórum é sobre unidade, medida e conversão. Então, quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, né? Um sistema padronizado ali, de unidades para que a gente possa, né, conseguir interpretar certos desenhos, certas medidas em qualquer lugar do mundo, né? Como se fosse uma linguagem universal e padronizada. Então, vocês vão comentar aqui, em poucas palavras, sobre o sistema internacional. E aí pede para você também olhar essa tabela aqui e escolher, né, uma dessas grandezas aqui e comentar sobre ela, certo? Beleza? Aqui tem alguma dúvida desse fórum? Tá tranquilo? Segundo fórum, né, que vai ser tema dos nossos estudos também, vai falar sobre as tolerâncias de forma e tolerâncias de posição, né? Então a gente sabe que quando a gente desenha uma determinada peça, né, tem lá a sua dimensão nominal, ou seja, aquela medida, né, que está ali realmente no papel. Só que
devido, né, a passar por os processos de fabricação, a gente nunca consegue fabricar um elemento com 100% de precisão de acordo com aquela unidade, com aquela medida nominal, né, com aquela unidade nominal ali. Então, para isso, a gente tem certos erros, né, toleráveis ali, de forma que não influencie na montagem dessas peças. Ou seja, são erros, né, de dimensão e de forma permitidos, né, para essas peças, né, serem fabricadas de uma forma que ela não tenha nenhum prejuízo ali na sua montagem. Então, nesse fórum, a gente vai discutir sobre a importância, né, das tolerâncias de forma e posição na hora de realizar a montagem de um sistema mecânico, certo? Então, a gente fabrica as peças, certo? E essas peças elas são montadas para virar, né, um sistema mecânico, para virar um conjunto mecânico, certo? E na fabricação dessas peças, a gente tem, né, esses erros permitidos na forma e na dimensão, né, que são chamadas de tolerâncias dimensionais, tolerâncias de forma, de tal modo que ele não atrapalhe nessa montagem do conjunto mecânico, certo? E aí, o que que pode acontecer se a gente não conhecer as tolerâncias na hora de montar um sistema mecânico, certo? Então, vocês vão participar nesse fórum aqui, dando, né, as suas opiniões sobre esses dois temas. No fórum 3 vai falar sobre pressão e tensão, né? Ou seja, né, então, oi, pode falar, alguém abriu aí? Então, sempre que a gente vê, por exemplo, um compressor, né, a gente lembra de pressão, certo? Então a gente lembra de pressão, não é? Então quando a gente tem lá um sistema de ar comprimido, né, um compressor ali no sistema, tem dispositivos de leitura dessa pressão, que são os manômetros, a gente sempre associa isso com a unidade de pressão, né? E aí eu quero saber de vocês, pressão e tensão é a mesma coisa? Quem sabe aí? Se não for, explica a diferença. Pode falar, quem que abriu aí? Aí eu acredito para mim que assim seria mais ou menos que pressão você está empurrando para fora, né? Hum. A tensão você está segurando, né? Que a tensão você vai segurar a corrente para ela ir mais devagar. Seria isso? A tensão, né? Então, o que que acontece? Quando a gente tem elementos estruturais mecânicos, né? Qualquer tipo de elemento em que tem o carregamento, a atuação de uma força, esse corpo, né? Ele tem uma reação interna a essa força que se dá na forma de tensão, certo? Ou seja, é uma reação a esse carregamento externo. Então, se eu coloco um peso, né, sobre uma determinada viga ali, então vai acontecer forças internas ali de reação que são chamadas de tensão. E essas tensões, por definição, ele é essa força, né, dividido pela área da seção transversal de atuação. E essa tensão aqui, ela podem ser tensões, né, mecânicas normais. Pode ser tensões de cisalhamento, isso tudo a gente vai ver, cisalhamento. Podem surgir tensões devido à flexão, certo? E tensões devido à torção, certo? Então, tensão aqui, ó, isso aqui lembrando que é no conceito aqui da mecânica, tá? Então, é diferente aqui da nossa tensão elétrica lá. Então, não é a mesma coisa, não é tensão elétrica não, tá? Aqui é relacionado com tensão mecânica, ok? Então, essas tensões mecânicas aqui, né? Elas atuam em objetos sólidos, certo? Já a nossa pressão aqui, ela atua em fluidos, né? Mais gasosos e líquidos. Opa, aqui, é uma bugada aqui. Aí.
em gases e líquidos, né? Que a definição também é uma força sobre uma determinada área, certo? E eu quero que vocês estudem melhor, né? Entendam essa diferença aqui, né? E expliquem para mim nesse fórum aqui, certo? O objetivo aqui é vocês não acreditarem no que eu estou falando, né? E pesquisar e ver se realmente o que eu estou falando é certo ou não. E aí comentar aqui para mim, certo? Então, se vocês lembrarem lá, né? A matéria, ela existe em três estados, né? Sólido, líquido, gasoso. Existe um quarto estado, né? Que é o estado de plasma, mas não é tão estudado aqui por nós. Mas as tensões, elas atuam em objetos sólidos, né? Que é uma força distribuída por uma determinada área, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma agulha, por que que a agulha ela perfura, né, a pele da gente tão fácil? Porque a força que eu estou atuando na agulha está agindo ali sobre uma pequena areazinha na ponta dela, gerando uma alta pressão, certo? E aí ele consegue perfurar, né, a minha pele. Então, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Tem uma caneta, não está dando para ver. Mas, por exemplo, se eu pegar uma caneta, né, e forçar ela contra o meu dedo, por que que ela não fura igual furaria uma agulha, né? Justamente porque a área, né, essa superfície aqui, ó, em que a força está atuando, ela é maior do que a ponta da agulha, certo? Se a área aqui é maior, a pressão que ela exerce no meu dedo é menor, certo? Já a agulha, por ela ter uma ponta muito fina, uma área muito fina, naquele ponto ali, ela tem um alto valor de tensão, certo? Por isso ela consegue perfurar aqui a minha pele, certo? E aí a pressão aqui, né? Vocês vão vir lá, vão estudar, vai ver que é aplicado em sólidos, em líquidos. Quando eu gero, né, uma energia nesses fluidos aqui, eu tenho uma elevação dessa pressão, certo? Então é para a gente comentar aqui sobre esses conceitos, tá ok? E aí a gente vai ver sistemas de transmissão aqui de potência, né? Então a gente tem aqui as engrenagens, tem as correntes, e a gente vai diferenciar aqui os sistemas de transmissão, né? Então você vai ter que realizar a postagem falando rapidamente sobre algum tipo de sistema de transmissão. Lembrando que é sistema de transmissão mecânica aqui, né? Então pode ter através de polias, né? Através de corrente aqui, através de eixos, engrenagens, e eu quero que vocês me falem, né, sobre os sistemas de transmissão, certo? E aí, né, o outro fórum aqui dos processos de fabricação, tá? Então, a gente tem nos processos com remoção de cavaco e sem remoção de cavaco, certo? Então, quem sabe o que que é cavaco aí? É aquele instrumento lá do pagodinho ou não? Então, esse cavaco aqui, né, nos processos de usinagem, é aquele sobremetal que é retirado no processo de usinagem, né? Então, a gente tem os processos de fabricação, certo? Quando a gente tem a mudança da geometria desse material, a gente pode ter os processos de usinagem e os processos de conformação mecânica. Os processos de usinagem, ele retira material da peça para chegar naquele formato que a gente quer. Já na conformação mecânica, eu não retiro material. Eu utilizo uma forma de energia mecânica para alterar a geometria, a forma daquele material, mas sem retirar, né, massa desse material. No processo de usinagem, quando eu retiro o material, esse material retirado, né, chamado de esse sobremetal aqui, ele é o nosso cavaco. Então é aquele material que é cisalhado ali da nossa peça, certo? Então, de forma simples e rápida, diferencie os processos de fabricação com e sem remoção de cavaco. Então, justamente o que eu falei para vocês aqui, né? Então, a gente tem processos de fabricação, deixa eu resumir aqui. Então, eu tenho, vou colocar aqui. Então, processos de fabricação, eu tenho com alteração de geometria,
e tenho sem alteração de geometria. Nos processos, né, com alteração de geometria, eu tenho os processos com remoção de material, com remoção, tenho os processos sem remoção e tenho processos que adicionam material, certo? Os processos sem alteração de geometria são os nossos tratamentos, né? Tratamentos que superficiais, superficiais, os tratamentos, né? Térmicos e assim por diante. Os materiais, os processos de fabricação, né? Com remoção de material, a gente tem, né, os processos de usinagem. Sem remoção, a gente tem os processos de conformação, certo? E com adição de material, a gente tem o quê? Quem sabe? Quem arrisca? Já dei a dica, comecei a escrever a primeira letra aqui. Qual o processo de material que eu adiciono outro material para chegar numa forma que eu quero ali? A solda, uma fusão. Isso, aí a soldagem. Eita, soldagem. E eu tenho um que está muito em foco aí, que é a chamada manufatura aditiva. Quem sabe o que que é isso aqui? As famosas impressoras 3D, né? Então, ele é um tipo de manufatura aditiva, onde eu vou adicionando o material ali em filamentos, né, em camadas, até chegar naquela geometria final. Então, esse fórum aqui é o objetivo de vocês estudarem e entenderem os processos de fabricação mecânica, né? Então, toda peça, né? Por exemplo, igual essa caneta que eu tô na mão. Para chegar nesse formato aqui, eu tive que ter uma matéria-prima. Nesse caso aqui, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Nesse caso aqui é uma caneta, né? Da mesa digitalizadora de plástico. Ou seja, eu tenho uma matéria-prima, né? Que é um plástico. Eu preciso derreter esse plástico. Eu preciso que ele chegue nessa forma, né? Então, para ele chegar nessa forma, eu tenho que ter um processo ali de injeção, né? Processo de injeção plástica, que é um processo de conformação. Então, tudo, né, é relacionado aos processos de fabricação. Ou seja, não adianta eu projetar uma peça com a geometria mais mirabolante que vai resolver mil problemas se eu não consigo fabricar ela, né? Então eu preciso conhecer os processos de fabricação justamente para tornar viável, né, a fabricação daquela minha ideia, daquele meu projeto, certo? Então a gente tem, né, limitações, né, em cada processo de fabricação. E qual que eu vou escolher, né? Aí vai depender da característica da sua peça, do material, da finalidade dessa peça e assim por diante, tá? Então é para vocês entenderem aqui esses processos de fabricação. Beleza, e aí as SAPs aqui a gente vai ver no decorrer do curso, que senão vai tomar muito tempo nosso aqui, né? Já foi quase 20 minutos de aula aí. E eu vou falar um pouco agora sobre as unidades de medida. Deixa eu parar aqui, apresentar para vocês. Então, pessoal, a gente vai ver um pouquinho agora de conteúdo sobre as unidades de medida, né? Então, a gente sabe que
para realizar uma determinada peça, né? Qualquer coisa a gente precisa medir, né? Ter uma noção de dimensão, certo? E essa noção de dimensão, né, essa necessidade de conhecer o comprimento das coisas, né, vem ali desde os primórdios, né? Onde o Professor, pessoal, né? Oi, pra mim não tá aparecendo que o seu tá na tela. Tá não tá aparecendo, mostrando? pra mim tá aparecendo, não é possível exibir a apresentação. Ué, peraí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Rapidinho. Agora vocês estão enxergando? Sim, agora sim. Então o ser humano, né, desde de os primórdios ali, ele tinha essa necessidade de saber, né, a dimensão, ter uma noção ali de comprimento, né, realmente essa noção aí das dimensões. E aí, quando não se tinha, né, criado dispositivos para medir, né, sistemas métricos criados, eles adotavam ali, né, o que eles tinham à disposição, que no caso era a parte do corpo humano, certo? Então, por exemplo, quem nunca foi medir, né, um comprimento aí de uma determinada sala, alguma área aí, e utilizou os passos, né, ali para estimar qual que é a dimensão daquela sala. Então, deu os passos largos ali, e cada passo largo era 1 metro, e falou assim: não, esse aqui tem mais ou menos 10 metros, né? Quando ele contou 10 passos lá. Então era o que era feito, né? Antigamente. Então foram adotadas essas medidas, essas unidades de medida, baseadas em parte do corpo humano, né? E algumas dessas dimensões são normalizadas, são utilizadas, né? Até hoje, como por exemplo a polegada. Então o sistema é, métrico lá dos Estados Unidos utiliza polegada, Reino Unido utiliza polegada, né? Então, o sistema do Reino Unido, certo? Então, essas medidas elas foram baseadas em partes do corpo humano, justamente por causa dessa necessidade, né, de estimar as medidas, certo? Só que aí, né, justamente por ter diversos países no mundo, houve-se a necessidade de padronizar, né, essas unidades de medida. Então, se cada país adotasse o seu próprio sistema de medidas, seria muito difícil a gente ter essa intercambiabilidade de peças, né, ou de projetos. Então, criou-se, né, uma unidade de sistema internacional em que foram padronizadas, né, medidas a serem adotadas como padrão para toda parte do mundo, certo? Então, tem países que adotam o sistema internacional de medidas e tem países, né, como eu disse antes, que não adotam, como Estados Unidos, por exemplo, o Reino Unido, né? Que ainda utilizam um sistema próprio deles. Mas quando, por exemplo, vai, né, apresentar estudos ali que vão ser divulgados mundialmente, eles têm que fazer essa conversão no sistema de medidas internacional, certo? Então, o SI ele veio justamente para conseguir padronizar essas unidades de medida, certo? E de forma que a gente consiga, né, entender, fazer, né, essa troca de informações com todas as partes do mundo. Isso gera diversas vantagens, como eu disse, né, referente aí à parte de troca de informações fica mais facilitada, o entendimento dessas informações, desses projetos se torna mais fácil. E aí a gente tem, né, várias unidades de medida, né? Ou seja, cada grandeza física tem associada a sua unidade de medida,
certo? E cada unidade de medida dessa, para a respectiva grandeza, tem, né, o seu valor adotado no sistema internacional. Então, por exemplo, a temperatura a gente mede em graus Celsius, né? As distâncias lineares aqui a gente mede em metros, certo? A corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. A unidade de pressão no sistema internacional é o pascal. E assim sucessivamente, certo? Então, quando nasceu, né, essa padronização do metro para uma unidade de medida linear, se eu precisar representar medidas muito pequenas, eu preciso ter submúltiplos desse metro para conseguir indicar essas medidas pequenas. Se eu tenho medidas muito grandes, eu preciso de múltiplos dessa unidade do metro para conseguir representar, né, essas unidades muito grandes. Então, quando eu tenho, né, unidades pequenas de medida, eu tenho aqui os submúltiplos, tá vendo? Decímetro, centímetro, milímetros. Se eu tenho medidas, né, maiores do que o metro, a gente tem os múltiplos, que é o quê? Que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, certo? Se eu tenho os múltiplos e os submúltiplos do metro, eu preciso saber converter, né, entre eles. Eu preciso saber transitar aqui nessas escalas. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um. Cadê a borracha? Então, se eu tenho, né, uma medida aqui, por exemplo, de 3 metros, certo? Vocês enxergam quando eu escrevo aqui no. Hã? Quando eu escrevo aqui Sim. no slide? Ah, tá. Sim. Beleza, então se eu tenho 3 metros aqui, né? Opa. E eu preciso saber quantos, né, centímetros representa esse 3 metros. Todo mundo sabe fazer? Quanto que é? Hum? Um de cada vez, pessoal. Ó, vamos lá. Então, se vocês gravarem, né, terem em mente essa tabelinha aqui dos múltiplos e submúltiplos, né? Para eu andar da esquerda, né? Vamos supor que da esquerda para a direita, eu sempre vou multiplicando por 10 em cada casa aqui que eu passo, certo? Então, para chegar nessa casa aqui, né, de decímetro, o que que eu faço? Eu pego essa medida em metro e multiplico por 10, certo? Então, seria 30 decímetros, certo? Para eu chegar aqui em centímetro, agora eu pego esse resultado aqui e multiplico por 10 de novo, que seria 300 centímetros, certo? Ah, se eu precisasse saber em milímetros, eu passo para passar daqui, né, para cá, eu multiplico por 10 de novo, que seria 3.000 milímetros, certo? Então, toda vez que eu transito nessa escala da esquerda para a direita, eu multiplico por 10, certo? E o inverso é válido, né? Se eu ando da direita para a esquerda, eu divido por 10. Então, se eu tenho 5 milímetros, né? Aqui, né? Eu ando para cá, eu divido por 10, eu vou ter 0,5 centímetros. Quando eu ando para cá, eu divido por 10 de novo, vou ter 0,05 decímetros. Se eu ando para cá, né? Eu vou ter 0,005 metros, certo? E assim sucessivamente, até chegar aqui no quilômetro, ok? Então aqui tá tranquilo, né? Deu para entender? Como é que tá aí? Posso passar para frente? Então, beleza. É aí que eu tô apanhando aqui. Então, a gente viu, né, que o metro, ele foi adotado como medida padrão para medida linear, né, no sistema internacional.
Só que o sistema imperial, como eu disse, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países, eles adotam a polegada como unidade de medida, né, linear. Então, lá eles costumam representar as medidas lineares, né, distância, por exemplo, comprimento, largura, né, espessura, tudo em polegada, certo? E aí a gente precisa saber, né, converter entre essas unidades, né? Então, a polegada, ela é representada por esse símbolo de dois tracinhos. Peraí que eu tô apanhando aqui. Então, ela é representada por esse símbolo, né, de dois traços aqui, ó. E uma polegada, né, equivale a 25,4 milímetros, certo? Então, se eu pego, né, e meço uma determinada peça aqui, né? Então, eu uso meu paquímetro aqui. E aí eu vejo que a distância entre essas duas pontas do meu paquímetro deu 3 polegadas, né? E aí eu preciso saber quanto que isso é em metros ou em milímetros, né? Que é o que o Brasil utiliza. Como que eu faço essa conversão, né? Se eu tenho 3 polegadas, quantos milímetros são? Alguém sabe fazer direto aí? Ah, pessoal, vamos interagir aí também. Então, eu acabei de dar a cola aqui para vocês, né? Se uma polegada, né? Se uma polegada equivale a, Sete centímetros. deixa eu ver aqui, se uma polegada é 25,7 ou 0,4 milímetros, se eu tô, 76,2 centímetros. 76 centímetros, 2 milímetros. aí, tá vendo? Várias respostas, né? Então, vamos fazer aqui. Então, deixa eu ajeitar aqui, aqui. Então, vamos lá. Uma polegada equivale a 25,4 milímetros, certo? As três. Nossa, é difícil demais usar essa caneta aqui, rapaz. Eu não enxergo onde que ela tá. Vamos lá. Nossas 3 polegadas equivale a quanto? X. E aí eu faço essa regrinha de 3, né? Multiplico o cruzado aqui, certo? Então, X é o quê? 3 vezes 25,4, certo? Aí eu pego a nossa calculadora, 25,4 vezes 3 vai me dar 76,2 milímetros. Quanto que seria isso aqui em centímetros? 7. Lembra lá da nossa tabelinha? 7. Se eu estou andando de milímetros para centímetros, por baixo lá, vocês lembram? Eu divido por 10, né? Então, ó, eu tenho o quê? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Eu tô aqui, quero vir para cá. Então, daqui para cá eu divido por 10, né? Então, eu tenho 7,62. Eita, parecendo um quadrado. 7,62, né? Milímetros. Opa, centímetros. Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Beleza. Então, aqui, né, mostrando que a gente tem diversos produtos comuns aí no nosso dia a dia que é representado em polegadas, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma chapa, né? Uma chapa de aço. É muito comum você encontrar chapa de meia polegada, 3/8 de polegada, 5, né? Oitavo de polegada e assim sucessivamente. Então, realmente saber converter ali, né, entre essas unidades de polegada para metro é muito importante aqui para qualquer técnico, né, em eletromecânica. E aí, como que eu faço, né? Uma polegada, como que eu transformo uma polegada fracionária em milímetro? Todo mundo sabe o que que é uma fração, né?
Então, quando eu falo polegada fracionária, é realmente esse número aqui, ó, uma fração, né? 1 dividido por 2. Então, basta eu dividir a fração, né? E multiplicar o resultado, né? O valor por 25,4. Então, se eu tenho, por exemplo, meia polegada, isso é o quê? 0,5 polegada, né? Para milímetros, eu pego esse 0,5 e multiplico por 25,4, certo? Então, meia polegada equivale a 12, né? 12,7 milímetros, certo? E aí, quem arrisca fazer quanto que é 5,16, né, polegadas? Quem que arrisca aí? Faz aí rapidinho. Deixar todo mundo ter um tempo aí para fazer. Vocês treinem isso aqui, pessoal, que no momento prático vocês vão precisar. Quanto que é? Quem conseguiu fazer aí? Quem tá fazendo? Deixa eu ver aí. Então, quanto que é 5 dividido por 16? 5 dividido por 16 12,3. é 0,3125 polegadas. Pego isso, multiplico por 25,4. Deu 7,9375 milímetros, certo? Isso. Beleza? Então tá tranquilo, né? Polegada fracionária para milímetro. E agora, quando eu tenho, né, uma Professor, polegada. Oi. tem como você voltar só rapidinho, só pra me tirar uma foto? Tá? Obrigado. E aí, quando eu tenho, né, partes inteiras aqui desse tipo. Então, por exemplo, 2 polegadas e 1/8. Quem que sabe converter? Esse número, né, 2 polegadas e. Opa! Vamos lá. 2 polegadas e 3/8, né? Como que eu faço essa conversão aqui? Então, eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Basta eu dividir as duas. Seria 2 polegadas mais 3/8 de polegada, certo? Que daria esse número aqui. E aí eu converto esse lado aqui para milímetros, converto esse lado para milímetros e somo o resultado, certo? Então, eu pego 2 polegadas para milímetro, multiplico pela constante de 25,4, né? Mais 3 dividido por 8 vezes os 25,4, certo? 2 vezes. Quanto que é os 2 vezes 25,4? Me ajuda aí. Então, 50,8. quanto? 50? 8. Ah, não, é dividido. Não, é vezes. É isso mesmo. 50. 50,8. 50,8 mais, agora divide 3 por 8. 3 dividido por 8 dá 0,375. Isso. É 0, vou escrever aqui para todo mundo acompanhar. Isso aqui, ó, o 0,375 é o resultado dessa divisão de 3/8, tá? Vezes os 25,4. Então seria 50,8 mais
Quanto que é o resultado dessa multiplicação? Dá 9,525, certo? Então, os nossos 2 polegadas, né? E 3 oitavos, ele representa quanto em milímetro? Mais 50,8. Seria 60, né? Peraí. 50,8 mais 9,525. Seria 60,325 milímetros, certo? Beleza? E aí, como que eu faço agora 3 polegadas e 5 oitavos? Hum? Todo mundo consegue fazer? Vamos tentar, vamos tentar. Tenta aí, eu vou esperar a resposta de vocês. Tá rápido que nós só. Então, enquanto isso, eu vou passando aqui. Agora, a gente vai ver como que eu converto, né, milímetro em polegada fracionária, certo? Então, aqui é um pouco mais complexo. Ou seja, eu tenho agora uma dimensão que é milímetro, né? É em milímetro, e ele é um valor quebrado aqui, né? Ou seja, eu tenho um milímetro quebrado aqui e preciso transformar em polegada fracionária, certo? Como é que eu faço? Então, basta eu seguir essa formulazinha que eu coloquei para vocês aqui, ó. Então, eu pego a nossa dimensão, que é em milímetro, converto ela para polegada, dividindo pelos 25,4. Então, vocês lembram, para eu transformar, né, de polegada para milímetro, eu multiplico por 25,4, certo? E agora, para eu fazer o caminho inverso de milímetro para polegada, eu divido pelos 25,4, certo? Então, eu pego essa dimensão que está em milímetro, transformo ela para polegada, e aí eu multiplico em cima e embaixo por 128, certo? Se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, em nada vai alterar, né, o meu resultado. Eu faço isso para eu ter um valor em fração e eu conseguir simplificando essa fração para encontrar, né, o valor o resultado aqui em fração, né? Em polegada fracionária. Se eu não multiplicasse em cima e embaixo pelo 128, eu teria apenas uma dimensão aqui quebrada em polegadas. E se vocês forem em qualquer site de fabricante, em qualquer unidade de medida, eles não representam a 0,5 polegadas, por exemplo. É sempre meia polegada, ou não, você não vê 0,375 polegadas. É 3 oitavos de polegadas, né? Então, eu preciso transformar essa unidade quebrada em uma unidade fracionária, certo? Então, olha nesse nosso exemplo aqui. Se eu pegar, né, os nossos 3,969 e dividir pelos 25,4, eu vou ter quanto aqui? Ó, se eu pegar 3,969, né, dividido por 25,4, eu vou ter 0,156, né, 2 polegadas, certo? Então, eu não encontro essa medida aqui, eu não sei quanto que é isso daqui, né? Se eu não fizer esse processo aqui de encontrar a fração, a polegada fracionária, né? Então, eu pego esse resultado aqui, multiplico ele em cima e embaixo por 128. Fazendo isso, é como se eu pegasse esse resultado e multiplicasse por 1. Então, nada vai alterar, né, no valor dele. Eu realmente vou chegar em um valor para eu conseguir simplificar. Eu multiplicando 0,1562 por 128 em cima, vai me dar aproximadamente 20. Eu arredondo para 20, certo? E embaixo continua o 128, certo? Cheguei nesse valor aqui. Eu preciso reduzindo, né, essa fração o máximo que eu consigo. Então, eu preciso fazer um processo de redução dessa fração para chegar em um valor, né, menor possível, em um valor que eu não consigo simplificar mais.
Então, eu vou encontrar o máximo divisor comum desses dois números, né? Então, o 20 e o 128 são números pares, né? Eu sei que ele divide por 2, né? Em cima e embaixo, certo? E aí eu passo para o próximo. O número 4. O número 4 ele divide ao mesmo tempo o 20 e o 128? Ah, divide. Então, até agora, o 4 está sendo o maior valor que divide os dois números, ou seja, o máximo divisor comum. O próximo número par, 6. 6 divide 20 e 128, né? É uma divisão exata? Não, né? E aí eu vejo que o máximo divisor comum nesse caso é o número 4. Então eu divido em cima e embaixo por 4, e aí eu vou encontrar, né, que esse valor é 5,32, né, avos de polegadas. 5 polegadas e 32 avos aqui, certo? Tranquilo? Então, vamos fazer esse outro exemplo aqui para ver se vocês aprenderam, certo? Então vamos lá. Qual que é o que que eu faço aqui primeiro, né? Eu transformo em polegada, né? Eu pego essa medida aqui, 3,175, e divido por 25,4, certo? Quanto que é esse resultado aqui, pessoal? Me ajuda aí. 3,17. 0,125. 0,125, né? 0,125 polegadas. Agora, como que eu transformo isso aqui em fração? Eu multiplico, né? Multiplico em cima e embaixo por 128, certo? Quanto que é o 0,125 vezes o 128? Tá? 16, né? Faz aí, vamos fazendo comigo. Dividido por 128. Cheguei aqui, qual que é o próximo passo? Eu Diminuir. preciso, eu preciso simplificar essa fração, né? Então eu vejo que 16, ele é um número par, né? 128 é um número par. Então o 2 divide em cima e embaixo, certo? O número 4 consegue dividir em cima e embaixo? Hum? Ó, 4 dividido por 16 dá quanto? Dá 4, né? 128 dividido por 4 dá 32. Então 4 divide. O 6 divide? Não, né? Só que aí, se eu dividir por 4, eu vou ter o que como resultado? 4,32. 4,32, ele divide por 4 de novo, né? Então, eu posso dividir esses dois lados aqui por 16, né? Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 16. Que aí eu vou encontrar um oitavo, né, de polegada. Quem não entendeu esse raciocínio, é só fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui a letra por. Eu posso fazer passo a passo, né? Então, eu pego esse valor aqui, ó, 16 por 128, divido em cima e embaixo por 2, que vai me dar o quê? 8, né? Dividido 128 por 2, vai ser 64. Divido por os dois lados por 2 de novo, que vai ser o quê? 4 sobre 32. Divido aqui por 2 de novo, que vai ser igual a 2, né? Sobre 16. Divido em cima e embaixo por 2 de novo, né? Opa. Que vai me dar um oitavo, certo? Então, eu vou dividindo aqui até chegar num valor que eu não consiga mais dividir, certo? Chegando nesse valor, é o nosso valor em polegada fracionária, certo? Ah, agora, se eu tenho polegada milesimal, né, e quero transformar em polegada fracionária, é o que a gente acabou de ver, né? Então, foi o passo a passo que eu acabei de ver. Eu pego esse valor aqui, ó, milesimal em polegada, multiplico em cima e embaixo por 128 e vou reduzindo, né?
E aí tem mais exemplos aqui para a gente ver, né? Só que como o tempo aqui tá curto, então esse aqui foi exemplos que eu fiz para vocês verem aí e conseguirem treinar essa habilidade aí de conversão, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, e a gente entraria um pouco em escalas, né? Mas já está em cima do horário aí. E aí fica para a próxima aula. Beleza? Ficou tranquilo aí o conteúdo, pessoal? Tranquilo, professor, de boa. Beleza, então, pessoal. Então, até espero vocês aí, né? Em julho agora, né? Deixa eu conferir aqui. É, só em julho, nosso próximo encontro. Mas qualquer coisa, pode me chamar lá na plataforma, me mandar uma mensagem aí que eu respondo vocês, tá? Falou, pessoal. Hello.